Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então parte 3 da origem de Deus. Presta atenção nesse vídeo, presta atenção nesse conteúdo e deixa Deus falar com você. Estou gravando em ato contínuo, tá? Mesmo cenário, mesma camisa, mesma transpiração, né? Vamos continuar. Nós terminamos o vídeo passado entendendo um pouco do que Einstein entendeu a respeito da criação de Deus, dessa obra majestosa de Deus que é o nosso universo. E que massas de grandes massas, elas conseguem deformar o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo. Fantástico isso, incrível isso. Parece até sobrenatural, mas não é. É a mente de Deus. E nós percebemos tão pouco disso. Então, nós sabemos uma outra coisa também. A velocidade da luz, ela é constante. Em qualquer que seja a circunstância, a velocidade da luz ela é a mesma. Arredondando aqui, 300 mil quilômetros por segundo. 1 segundo, 300 mil quilômetros. A Lua, por exemplo, está a Lua está a 1 segundo-luz da Terra. Ou seja, na velocidade da luz, o espaço percorrido na velocidade da luz em 1 segundo chegaria na Lua. O Sol, nossa estrela, está a 8 minutos-luz da Terra. Depois que o Sol nasceu, você não vê ele em tempo real. Você está olhando o passado. 8 minutos atrasado você enxerga. É o tempo que a luz solar leva até chegar ao planeta Terra. 8 minutos. É bastante, viu? Na verdade, da luz são trilhões de quilômetros, né? Você está olhando o passado. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão de como a nossa percepção nos engana. E como talvez você possa achar que você é tão fraco. Mas a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Sinal que ele pode te dar força na sua fraqueza. Pois é. E a luz, ela se comporta como ondas e também como partícula, os fótons de luz. E a luz, ela tem massa. Tem massa? Sim, tem massa, tem um peso, só que você não sente, é ínfimo. Mas se ela é sugada por um buraco negro, que é um grande aspirador cósmico, e nem a luz escapa do seu campo gravitacional, significa então que esses fótons de luz têm uma massa ínfima, mas são capturados por esse gigantesco e poderoso campo gravitacional dos buracos negros, um outro grande mistério da nossa ciência, né? A ciência não entendeu isso, matéria escura, o multiverso, a gente vai chegar lá. Então, quer ver como é que você percebe que esses fótons de luz, no nosso dia a dia, eles existem? E como você percebe imagine que você pega a sua sala, apaga todas as luzes, liga a televisão. Aí você tem uma percepção, a sua retina vai perceber a luz da TV chegando até você. Você sente uma certa intensidade de luz, não é assim? Se você ligar uma lâmpada que vem do teto, esses fótons de luz que vêm de cima para baixo vão colidir com os fótons de luz que vêm na sua posição horizontal. Então, ao se colidirem, ele enfraquece, ele atenua. Então, você parece que descansa a vista, não é assim? Não parece, puxa, diminuiu aquela intensidade, parece que agora descansou a minha visão. Não é essa a impressão? Se nunca fez, experimente esse teste. Né? Há um campo ali que está não diminuindo a velocidade da luz, que ela não diminui, mas está criando um conflito ali de fótons e vai trazer aquilo mais abrandado para você, né? Muito interessante isso. A luz, ela se propaga no espaço. E Einstein já comprovou, o espaço é curvo. É uma grande curvatura do espaço-tempo diante da tanta matéria que tem. Por isso entra a teoria dos multiversos, né? O universo é finito, porém indeterminado, preso num campo gravitacional, através de muita massa. Isso poderia gerar passagens para outros universos paralelos, ou multiversos, né? E algumas teorias chegam à conclusão que o buraco negro daqui, que aspira tudo, inclusive a luz, do outro lado, para onde vai o buraco negro? Né? Ele vai chegar do outro lado, que seria um buraco branco, ou seja, levaria para um outro universo paralelo. Inclusive, foi assim que terminou a série Perdidos no Espaço da Netflix. Eu estou esperando a 3ª temporada, bem na hora que eles entram no buraco negro. Enfim, continuando aqui. Então, como a luz se propaga no espaço curvo, observadores em locais diferentes vão ter uma percepção diferente também da luz, né, pelos seus campos gravitacionais. Então, embora seja a teoria da relatividade, como eu já falei, essa teoria já é constatada na prática. Um dos experimentos mais recorrentes da teoria da relatividade, que é colocado em prática hoje, é chamado de lente gravitacional, né? Ou seja, quando a luz ela se propaga em regiões do espaço altamente distorcidas por grandes massas, né,
deforma, faz a curva, né? Mantém a mesma velocidade, mas ela faz a curva. Precisa também o desvio para o vermelho de Einstein, né? Com essa curvatura gravitacional, nos dá a impressão, para quem é observador de um telescópio ou de um radiotelescópio, parece que essas imagens vão aparecer repetidas ou ainda que borradas. Então essas imagens de telescópios e radiotelescópios, depois da descoberta desse fenômeno que Einstein tirou na manga da caneta, né, esse fenômeno acabou sendo compreendido pelos cientistas e houve uma correção, é feita uma calibragem disso, uma correção dessas imagens. E aí, por essa distorção feita pela velocidade da luz no espaço curvo, né? Muito interessante. Uma outra coisa curiosa é que o tempo, sim, ele passa mais devagar para aquele que está em alta velocidade. Muda o tempo. Quanto maior a velocidade, menos passa o tempo. Einstein chegou nessa conclusão através de contas. E sabia que isso é fato? Ou seja, as nossas medidas de tempo, pela física clássica, elas estão completamente erradas. A medida de tempo de Deus, do infinito, como será? Não está presa às nossas leis. É muito superior, muito mais elevado do que tudo isso. O que é mais fascinante e maravilhoso, né? Então, você pegar, por exemplo, hoje nós temos relógios atômicos, que são os mais precisos de um planeta, né? Esses relógios atômicos já foram colocados a bordo de satélites que orbitam em torno do nosso planeta. Eles estão a uma altura de 36 mil quilômetros de altura. Os satélites estão lá, 36 mil quilômetros de altura. E viajam a uma velocidade de 11 mil quilômetros por hora. O que é uma velocidade considerada relativamente baixa ainda. Porque se eles fossem muito mais rápidos do que isso, não daria tempo de fazer as medições por GPS, não daria tempo de fazer as transmissões via satélite, né, de TV, de rádio e tudo mais, né? Mas, um detalhe, para sair do campo gravitacional da Terra, né, você precisa de muita força. Você vai precisar de uma velocidade para levar esse satélite para lá, uma velocidade de saída para conseguir escapar do campo gravitacional de 28.440 km por hora. 28.440 km por hora. Olha só que velocidade espantosa. Isso é o que nós chegamos. A gente vai falar mais sobre isso. Então, tudo está em movimento, tá? Tudo está em movimento. Então, esse satélite que está lá em cima na Terra, viajando a 11 mil km por hora, já percebe que há uma diferença de medição de um outro relógio atômico na Terra. O tempo passa diferente. São microsegundos, mas com o passar do tempo, passar de 6 meses, isso daí já dá uma diferença importante que vai alterar os nossos instrumentos de navegação, por exemplo, o instrumento de GPS. Hoje, avião é GPS, sistemas de defesa, militares, é tudo coordenado via satélite, né? O seu carro também está usando o sistema GPS. Então é feita uma calibragem de tempos em tempos, né? Por causa dessa diferença de tempo. Lá, a 11 mil km por hora, em torno da Terra, o tempo passa mais devagar. Microsegundos, mas a ponto de que precisa ser feita uma correção periódica, porque senão vai te dar uma margem de erro. Né? Pode dar uma margem de erro de metros, talvez até de quilômetros, se não fizéssemos a correção. E hoje os computadores já fazem essa correção e Einstein descobriu essa coisa fantástica. Olha só, o que eu quero mostrar com isso? Por que eu estou apresentando isso? Olha só o que Deus fez. Você pode diminuir a velocidade do tempo mediante a velocidade, diminuir o tempo mediante a sua aceleração de velocidade. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Então o tempo que nós conhecemos aqui na Terra, ele é relativo. Ele é um tempo, já falei, pautado na nossa viagem em torno do Sol, mas está tudo em movimento, né? Ou seja, a Terra, ela está girando, ela gira a uma velocidade. Sabe de quanto? 1.675 km por hora está girando. E por que você não cai? Por que a gente não é arremessado para fora pelas forças centrífugas? Porque temos a gravidade que nos prende à Terra, a gente nem percebe. 1.600 km por hora a Terra está girando. Pois é, Deus fez muitas dimensões. Os judeus interpretam no sete céus, né? As 7 camadas celestiais. Paulo teve no 3º céu, no paraíso. Já falei sobre isso na Árvore da Vida, vale a pena assistir se você não viu. Então, Deus faz coisas incríveis, gente, incríveis. Às vezes a gente não tem ideia da dimensão, eu já expliquei isso em outros vídeos, vou sumariar em poucas palavras. Você é um ser tridimensional, não é? Você projeta uma sombra. A sua sombra, ela é bidimensional. Não tem 3, tem 2 dimensões. Ela tem o comprimento, tem a largura, não tem a altura ou profundidade.
Se existissem seres nas sombras, nunca olhariam para cima não existe. Vale a pena você ir lá no YouTube e digitar Planolândia, Carl Sagan Cosmos. Coloca essas palavras aí que acha, né? Carl Sagan Cosmos Planolândia. Carl Sagan faz uma explicação fantástica sobre a segunda dimensão. Isso vai fazer com que você tenha um vislumbre das demais dimensões, que eu falo também melhor no livro Rastros do Oculto, né? Então, vamos continuar aqui. Então tem essa diferença de tempo, muito louco, presta atenção nisso. E Deus está num tempo que o tempo não existe. Deus, quem é Deus? Eu sou, eu sempre fui, eu sempre serei. O alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é o tudo. E o nada que nós entendemos, né? Lembrando que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. A estrela mais próxima, nossa estrela aqui, o Sol, é a Alpha Centauri, né? Ela é considerada uma estrela chamada de anã vermelha, de baixa massa. Nós estamos distante da Alpha Centauri há 4 anos-luz. 4 aninhos-luz, só em 4 anos a gente chega lá, se viajasse na velocidade da luz, né? Isso em quilômetros, né? Sabe quantos quilômetros? Estão 40 trilhões de quilômetros. Estamos a 40 trilhões de quilômetros da estrela mais próxima da Terra, a Alpha Centauri. Então, quando você observa essa estrela por um telescópio, está olhando para o passado, está olhando ela há 4 anos atrás. Quando você olha hoje para o céu à noite, e essas estrelas são tão distantes, algumas a 1000 anos-luz, 10.000 anos-luz, milhares de anos-luz. Quando a luz dela chegar aqui, aquela estrela não está mais lá. A posição dela mudou. Talvez ela nem exista mais, ela tenha findado a sua existência. Você está literalmente olhando para o passado. Quando você olha para o céu, você olha para o passado. Porque na velocidade da luz, até a luz chegar aqui, passaram-se milhares de anos. É um conceito que eu expliquei também na série Filho do Fogo. Que coisa. Nós podemos contemplar o passado. Será que Deus não pode contemplar o teu passado? Deus que é tudo, que fez o tempo, por isso que Ele conhece o seu passado, o seu presente, Ele sabe o seu futuro. Pensa nisso. A nossa observação muitas vezes nos engana. Eu falei, parece que às vezes a gente olha o Sol e a Lua, parece ter o mesmo tamanho. O Sol, eu falei, está a 8 minutos-luz da Terra. Isso dá uma distância de 147 milhões e 340 mil quilômetros de distância. Inimaginável, né? Essa estrela nossa, que não é das maiores, ela é maior do que a Terra. A Terra é apenas um pontinho. Vou colocar uma imagem aqui da Terra em relação ao Sol. A Terra é um ponto, é um grão. O Sol é 1.392.700 vezes maior que a Terra. 1.400.000.000 praticamente maior do que a Terra. 1 bilhão maior que a Terra. Nossos olhos nos enganam. Observação, ela é só um pouquinho maior que a Lua. A Lua já tem um diâmetro de 3.474, muito pequena. E olhando a olho nu, parece que as duas são iguais. Os nossos olhos nos enganam. Nós não entendemos tudo, nem tudo nós compreendemos. Às vezes Deus faz um milagre na sua vida e você não vê aquilo como milagre. Aconteceu. Você nasceu, meu irmão, minha irmã. O seu nascimento é um milagre. Sabe, as células que iriam formar um coração, elas se juntam e formam um coração. Se você pegar uma célula cardíaca e misturar com as células que iam formar, o tecido do cérebro, os neurônios, ela sabe que está no lugar errado. Ela tem uma programação biológica feita por Deus, ela sai de lá e vai formar o tecido cardíaco. Deus fez isso. O seu nascimento, o seu desenvolvimento, desde o embrião até você sair como bebê, é extraordinário. Deus fez isso. Você é um milagre. Você é um milagre. Nós somos milagre. A Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros. Diâmetro, não circunferência. Por isso é interessante quando a gente transforma isso na sequência Fibonacci, vê lá o vídeo, Ninho da Serpente, verdadeiro mapeamento espiritual, né? E os olhos do observador muitas vezes não entendem, acham que a Lua e o Sol são iguais. Mentira, nossos sentidos nos enganam. Às vezes você sente alguma coisa, já aconteceu, vamos transformar isso em realidade. Você entrou no ambiente, você sente aquele ambiente opressivo. Vamos colocar uma coisa que acontece, tá? E que às vezes a nossa mente relativiza. Eu entrei numa igreja. Entrei na igreja e senti opressão na igreja. Deve ser porque a igreja é um ambiente santo e eu estou contaminado com pecado.
Eu tenho demônio, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Eu estou sentindo opressão porque o demônio que está me acompanhando não está sentindo-se bem nesse ambiente. Não é assim? É assim que nós somos ensinados a pensar. É assim que o falso profeta te ensinou a pensar. Pode ser assim, sim, né? Se realmente você tiver uma vida desregrada. Mas vamos supor que você tem uma vida santa. Você é homem e mulher segundo o coração de Deus. Você procura fazer as coisas certas, você se esforça. Não é perfeito, mas se esforça. Você procura viver o amor, pregar o amor. Você procura fazer do seu discurso uma prática de vida. E de repente você entra na igreja e sente opressão. A sua mente vai te enganar e vai dizer, puxa vida, não adiantou nada do que eu fiz. Tem demônio na minha vida ainda, tem alguma coisa estranha aqui. Talvez o problema não esteja em você. Talvez Deus esteja lhe dando discernimento. Você vê algo, louvor, dança profética, você vê adoração, você vê o pastor pregando. Eu estou na igreja, mas teu Espírito Santo está dizendo, não, sai dela, povo meu, sai daqui. Aqui não é. Aqui é a igreja de Laodiceia. Aqui é aquela que está pregando só riquezas na terra, material, matéria, matéria, matéria. Cadê as leis do Espírito? Cadê o perdão? Cadê a santidade? Cadê o amor? Onde estão essas coisas? Talvez Deus esteja te mostrando coisas. Você vê com os olhos algo, mas você sente outra. Discernimento, querido. Discernimento de espírito. E às vezes pode acontecer na igreja, sim. Porque Jesus disse que entrar na igreja, no meio da igreja entrar doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Doutrinas humanas, que está cheio por aí também. Doutrina de demônios. A ponto de que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Engana até o teu olhar. Você está vendo, mas eu não estou sentindo. Confia no que você sente. Os nossos olhos podem nos enganar. Guarda isso. Confia no que você sente. Deus faz tudo perfeito. Quando ele faz a criação dele, lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Céus no plural, terra no singular. Interessante, né? Lembra dos judeus? Árvore da vida, 7 céus. Os céus. Seriam esses céus os multiversos? Seriam os céus dimensões paralelas? Se Deus criou, então não existia antes? Presta atenção, nós vamos procurar lhe trazer uma resposta para isso. E tempos depois, Deus cria a terra. Interessante que Deus não derivou de uma energia original para a formação da terra, ele simplesmente fez. Ele criou, criar é do nada. Fazer algo do nada absoluto, sem uma energia anterior. É como Jesus que faz a transformação da água em vinho. Se você observar do ponto de vista científico, químico, a água H2O, a molécula de vinho é super complexa, cheia de desenhos. Eu vou mostrar aqui a molécula de vinho e a molécula de água. Para que a água virasse vinho, teria que fazer uma fissão atômica, quebrar os átomos para criar novas combinações atômicas e depois uma fusão atômica. Ia precisar da energia das estrelas de toda a nossa galáxia para fazer algo assim. E Jesus fez, no estalar de dedos. Não ficou nem cansado. E quando fez a terra, presta atenção nisso. Não disse especificamente, será que, para pensar apenas, depois a gente vai trazer uma resposta. Será que Deus, o Criador da vida, ele só criou vida no nosso planeta, a qual nós chamamos de Terra? Se você parar para pensar e observar o nosso planeta, eu vou pôr aqui uma imagem, foi uma fotografia de uma sonda, a Voyager. Foi lançada há décadas atrás, ela já saiu do sistema solar, mas quando ela estava perto de Saturno, se não me falha a memória, ela bateu uma última foto, né, do nosso planetinha. E o Carl Sagan comentou isso na série Cosmos, olha, ali está o nosso pálido planetinha, pálido ponto azul, foi o que ele usou, pálido ponto azul. É aqui, ó, pálido pontinho lá, azul. Será que Deus, que fez coisas extraordinárias, gigantescas, eu vou colocar aqui também o tamanho do Sol, já coloquei o tamanho do Sol em relação. Olha o tamanho do Sol em relação a outras estrelas. A gigante vermelha, a tantas outras, o Sol vira uma coisinha ínfima. E nós, diante do céu, somos quase pequenininhos.
E todo esse universo que nós conseguimos enxergar, trilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, com muitos planetas, inclusive, com características semelhantes ao nosso, que a vida, acreditamos que a vida ela existe pautada nos parâmetros que nós temos. A vida existe, tem que ter oxigênio, tem que ter água, né? Tem que ter calor, luz solar. E se a vida existisse em outros ambientes? Na lava vulcânica tem bactérias. Tem bactérias que sobrevivem no meio da amônia, né? Em ambientes extremamente hostis ao ser humano. Conjectura aqui, tá bom? Mas será que Deus, que fez toda a criação, ele fez todo o universo, significa que a eternidade, a Jerusalém Celestial, é muito maior do que tudo isso? E todo o universo que nós conseguimos contemplar pelos telescópios, radiotelescópios, pelo Hubble, né? Sabe quanto representa de tudo o universo? Nós só conseguimos enxergar o universo observável, uma diferença. Nós temos um limite de observação. Depois nossos equipamentos não conseguem mais mapear. A gente só consegue observar 4% do universo. 4%. Você escutou direito? 4% do universo. Pedi para pôr grande aqui. 4%. 4% do universo. A gente só enxerga 4%. E esses 4% já é tão grande, tão gigante. Nós somos poeira cósmica no meio de tudo isso. Aí a Jerusalém Celestial, que deve ser infinitamente maior do que tudo isso, porque Deus não ia criar algo menor do que a sua própria capacidade, da sua própria morada, ele ia criar algo maior que a sua própria morada, né? A Jerusalém Celestial é muito maior que tudo isso. Quer dizer, toda a população da Terra, que passou pela Terra, desde quando a Terra existe, desde os primórdios, né? Desde a antiguidade, dessa energia estelar virando matéria e procriando e crescendo, e Deus abençoando a vida, e sede fecundos, a encher a terra, e de repente, olha, não daria para ocupar nem uma vila, né? Uma vila periférica, né? Uma aldeia na Jerusalém Celestial. Quer dizer, então Deus, o Criador da vida, o Criador de todas as coisas, ele faria vida somente no nosso planetinha? Num espaço tão pequeno? Ah, que soberba nossa, que orgulho, né? De achar que nós simplesmente somos os únicos privilegiados da criação de Deus. E ninguém mais. O diabo e os seus anjos foram mandados para a terra. Foi uma determinação de Deus. Para a terra. Estão aqui junto conosco. Nessa mesma dimensão. Presos aqui conosco. Como uma sentença. Leia a história de Dmitri, a gente vai explicar melhor essa questão. Eu quero trazer a lembrança para vocês que essa ideia que eu estou apresentando não é algo novo, não. Não é uma percepção apenas minha, pautada na observação dos fatos, da percepção da grandiosidade da criação de Deus. Quando você vê toda a grandiosidade da criação, parece pífio a criação somente se limitar aqui. Então você acredita em vidas em outros planetas? Acredito. Acredito. Podem ter contato conosco? Não. Né? As distâncias são muito grandes e a tecnologia para isso seria surreal. Né? Teria que atravessar buracos de minhoca, né, para conseguir chegar aqui. Então, pode até ser que alguém tenha, mas não tem nada comprovado cientificamente que nós, de fato, fomos visitados por civilizações extraterrestres. Não temos nada palpável. Tem algumas coisas que a gente não explica. Será? Em 1980, acho, teve a Força Aérea Brasileira, acabou localizando pelo seu SINDACTER, sistemas de radares, né, vários pontos luminosos, inclusive caças perseguiram esses pontos luminosos. Você deve pôr até o vídeo aqui na caixa de texto, né, para você clicar e assistir. E ninguém soube explicar o que era aquilo, mas eram objetos voadores não identificados. Podia ser uma arma de guerra, podia ser um teste da Rússia, por exemplo, né, e a gente não sabia o que era, mas também poderia ser um desdobramento do mundo espiritual, como eu já expliquei no vídeo Espelhos do Céu. Evidentemente, quando a Ezequiel observa e vê carruagens de fogo, né, rodas de fogo, e os anjos estavam ali, será que os anjos não usam uma espécie de transporte, como nós também utilizamos uma espécie de transporte? E será que o vislumbre dessas luzes, de repente, não seria uma alteração da dimensão? Não um defeito na Matrix, tá? Uma alteração da dimensão dessas supostas carruagens de fogo?
Enfim, é só uma conjectura, tá bom? O que for afirmação, eu vou dizer claramente afirmar. O outro é só para você pensar. Então, Copérnico, né, um grande matemático, pensou nessa questão também. Né? Giordano Bruno, esse foi um cara muito inteligente, um matemático, poeta, um cientista. E Giordano Bruno chegou a pensar na multiplicidade, na pluralidade de mundos, né? Kepler também pensou nisso, Galileu também pensou nisso. Eles acabaram mudando os paradigmas, aquela época de ignorância, era das trevas, do século V ao século XV, né? Época da Inquisição, depois veio o Iluminismo e tudo mais, clareou. Giordano Bruno, ele foi um brilhante matemático, teórico, astrônomo, poeta, teólogo e filósofo. Em 1572, ele foi ordenado sacerdote, então ele tinha uma formação acadêmica, religiosa, ele conhecia a Bíblia, conhecia as Escrituras, conhecia a Palavra de Deus, né? Em 1575 ele ficou doutor em teologia, doutorou, né? E depois ele foi condenado à Inquisição em 17 de fevereiro de 1600, com 52 anos. Quer dizer, ele conhecia a Palavra de Deus, ele conhecia, foi doutor em teologia. E ele chegou, quanto mais você conhece a Deus, realmente, o autor da vida, ele não ia fazer algo tão pequeno, faria algo maior, né? E eles chegaram à conclusão que isso foi perturbador para a época, talvez seja perturbador para você, talvez você esteja indigesto, porque eu não estou vendo isso. Sim, os nossos sentidos nos enganam, a nossa mente limitada nos engana, a gente vê perspectivas deformadas, erradas, a gente acha que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, que a Terra é plana quando na régua. Então, a gente observa, eles falaram que o universo era infinito. E ninguém imaginava, como assim infinito? Tudo é finito, tudo tem um fim. E aquilo já foi complicado. Se o universo era infinito, não podia ter o centro não seríamos nós, eles chegaram a afirmar. Né? Então a Terra, que era a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo, ou seja, Deus fez a Terra e todo o universo só para a gente olhar as estrelas. Não serve, as estrelas estão lá somente para enfeitar, não tem outra função. Tá? Tem planetas, tem estrelas, tem galáxias, tem sistemas solares, tem nebulosas, mas tudo isso é enfeite. É só para a gente olhar para cima e contemplar quando não tem chuva, né? E ele chegou a pensar nisso. Não, Deus fez outras coisas também, né? Então eles acreditavam na teoria geocêntrica, ou teoria egoísta, né? Talvez você seja egoísta também de pensar que Deus fez só aqui, só fez você. Você se acha o último bolacha do pacote. E por que Deus não pode ter feito outros, né? E a teoria geocêntrica ela caiu para a teoria heliocêntrica, depois, ou seja, o Sol é o centro, mas não o centro do universo, o centro do nosso sistema solar, né? E quando o Giordano Bruno falou da pluralidade de mundos, ele colocou em xeque que nós não estamos sozinhos no universo, né? E ele acabou percebendo que, às vezes, quanto mais ele entendia de Deus, que ele era um astrônomo também, matemático, ele percebeu que havia uma possibilidade muito grande de Deus ter feito outros mundos também. Giordano Bruno, ele não enxergou apenas parte. Ele não viu só os 4% do universo que hoje, atualmente, a gente enxerga. Ele viu mais. Ele conseguiu contemplar uma centelha da mente de Deus. Paulo chegou a dizer isso também, né? Paulo diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. E se alguém souber um pouco mais do que essa parte? E se alguém conseguir saber uma parte um pouco maior? Ou tiver uma experiência com uma parte maior? Essa pessoa vai ser chamada de herege, vai ser chamada de blasfemo, vai ser chamada de falso profeta, de ter parte com Beelzebul. Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Isso porque ele chegou a dizer, puxa, eu falo coisas aqui da terra e vocês não entendem, mas se eu falar coisas do céu, vocês não vão entender mesmo, né? E aí, continuando aqui, a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo estava ainda no estágio primitivo de criação. Porém, as águas, presta atenção, sempre existiram. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo Deus criou as águas. Elas sempre existiram. Nosso planeta, 70% água. Eu, você, 70% água. Água é H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é o que tem mais presente no universo, depois dos fótons, é o hidrogênio. Elemento abundante em todo o universo, em toda a criação de Deus. Está em você, está em mim. Hidrogênio está em nós, está na água. Mas Deus não criou a água, ela sempre existiu. Sim, tem algo divino dentro de você, tem algo divino dentro de mim, né? Porque nós temos um DNA de Deus. Temos a espiral aqui, nossa, do dedo, nossa digital, é a espiral das galáxias.
Está tudo interligado. Já mostrei para vocês, vou repetir de novo. Vale a pena. Veja esse livro aqui. A Vida Secreta das Plantas. A Vida Secreta das Árvores. Esse aqui também, ó. Ado. E veja um vídeo meu. O Espírito das Águas. A água sempre existiu. Deus, ele fez algo extraordinário aqui. Ele abriu um compartimento nessa dimensão celestial, onde o tempo não existe. Abriu um compartimento da cidade santa, cidade celestial, e permitiu que essa água santa, esse pedaço do céu, estivesse aqui na terra. A água que te proporciona vida é Jesus, é a água viva. Lá na Jerusalém Celestial, a árvore da vida está onde? Cercada de água, de rios. Adão e Eva no paraíso, cercado de rios, de água. A água sempre existiu. Deus não criou água. Significa que há algo de divino aqui na nossa presença, na nossa atmosfera, na nossa dimensão. Deus deixou aqui algo da sua divindade. E sem essa água, não pode haver vida. Todos nós precisamos de água. Uma das premissas para que haja vida tem que haver água. Não é? E Deus disse, haja luz, e houve luz. E hoje nós sabemos, já expliquei, nós somos energia das estrelas. Nós somos filhos da luz. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento e separe as águas das águas. As águas da Jerusalém Celestial, da dimensão celestial onde está Deus, que não tem o tempo, da nossa dimensão. Deus compartilhou algo divino aqui conosco. Por isso que quando você observa o mar, lhe dá paz. Não traz paz? Olhar para o mar, ouvir o som da quebra das ondas, traz paz, né? Você tomar um banho de imersão, numa banheira, uma hidromassagem, ou estar numa piscina se refrescando num dia de calor, não dá uma certa tranquilidade? Parece que você sempre fez parte daquilo, sempre fez parte de você. É Deus, é um pouco de Deus. Por isso que o batismo é feito aonde? Nas águas. Nas águas. Trazendo de volta a lembrança que você veio das águas. E agora você está aqui. A sua essência espiritual está aqui, com você. É um lembrete. É um lembrete que o batismo é uma confirmação da sua fé. Quando você se batiza nas águas, você está dizendo, ok, eu sou filho de Deus. Eu tenho a essência divina. E eu vou fazer vingar essa essência divina. Por isso que nós vemos a criação de Deus, quando Ele faz toda a vegetação, e tanta simbiose dessa natureza conosco. É um pedaço do céu. Nós temos aqui uma amostra. Quando Deus fez Adão e Eva no paraíso, eles estavam numa dimensão espiritual. Eu já expliquei na Árvore da Vida, parte 1. Já expliquei no vídeo a sentença de Adão. E depois eles foram expulsos do paraíso. Mas encontraram aqui na Terra muitas semelhanças com o paraíso. Árvores também, peixes, animais. Só que aqui existem os predadores. Aqui existe a caça. No céu não vai ter mais nada disso. Eu já falei em vídeos isso. Os animais vão para o céu, sim. Ali, o cordeiro e o leão vão se sentar juntos. Ali haverá paz, né? Então, tudo que está ao nosso redor, Deus está compartilhando um pouco do seu divino. Andar num parque, pisar sobre a grama, ficar na sombra de uma árvore, te aproxima de Deus. Veja bem, não é esoterismo. Simplesmente te aproxima de Deus, porque você se sente, é familiar isso, parece que eu estou perto de casa. Isso é bom para mim. Por isso eu costumo falar, a Bíblia fala de incenso, Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. É um perfume, incenso, um perfume. E esse perfume vem de onde? Vem de plantas, vem de árvores, vem de raízes. Nada contra você colocar algo para perfumar a sua casa, né? Um óleo essencial. A essência veio de onde? Veio da criação de Deus. Por isso que traz paz, por isso traz tranquilidade. E por isso que o demônio vai e distorce isso e diz que é místico, é do demônio, é do capeta. Porque aí você não usufrui disso. Simples assim. Ele demoniza para que você não aproveite, que você não tenha mais serenidade para ouvir a voz de Deus. É isso que o diabo faz. Pedra do diabo, energia maligna do diabo. Pedra foi Deus que fez.
Sim, elas até produzem campos elétricos, magnéticos. Os sacerdotes tinham pedra nas suas vestes. Já falei sobre isso. O segredo das pedras, sobre a pedra dos sacerdotes. Eu tenho 3 vídeos no meu canal. É uma série sobre isso. Assista, estuda. É de Deus, é de Deus. O demônio, ele demoniza as coisas divinas para justamente impedir que você tenha o privilégio de desfrutar dessas coisas. Porque ao provar dessas coisas, você se religa com Deus, você se aproxima de Deus, tá? Onde Jesus está? Jesus ia orar no monte. Ele não precisava necessariamente estar dentro do templo, ele orava no monte, no silêncio, no meio da natureza, no perfume das árvores. Quando você observa o tamanho das coisas em relação à nossa pequenez, de tudo que Deus faz, sabe, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem um diâmetro incrível de 105 mil anos-luz, 105.700 anos-luz. Ou seja, a velocidade da luz levaria 105 anos, quase 106, para você percorrer a galáxia inteira. Nós estamos só num pontinho dela. Tem aqui, eu vou tentar mostrar a imagem da Via Láctea, onde está o nosso sistema solar, um pontinho ali. Ela possui aproximadamente 400 bilhões de estrelas, maiores até do que o nosso Sol. O Sol é apenas uma delas, de médio porte. Na nossa galáxia, estima-se que existam pelo menos 160 bilhões de planetas. Fazendo um pente fino, isso foi feito até para uma das séries do Cosmos, tirando muito caldo, tirando muita gordura, deixando assim o mínimo do mínimo do mínimo necessário, tem pelo menos na nossa Via Láctea 2.000 planetas exatamente iguais ao nosso. Exatamente iguais àquilo que nós compreendemos como poder comportar vida. Que estão também em sistemas solares, que provavelmente tem oxigênio, tem água, distância adequada do Sol, etc. e tal. Tem pelo menos 2.000 planetas somente na nossa galáxia, né? E temos outras galáxias. Existem trilhões de galáxias. Uma delas está mais perto da Terra, é Andrômeda. Andrômeda, ela está a uma distância de 2.500.000 anos-luz da Terra. Ela tem o dobro do tamanho da nossa galáxia, né? É 220 mil anos-luz para percorrer toda a questão. E tudo isso, essas trilhões de galáxias que a gente observa, bilhões, trilhões de planetas, distâncias, mistérios do universo, né? Buracos negros, energia escura, né? Curvatura de espaço-tempo, quanta coisa a gente ainda não compreendeu. A gente não compreende o universo e não compreendemos nem o nosso pequeno planetinha a gente compreende. Tem muitas cavernas que são inexploradas. Tem sítios arqueológicos que ainda não foram encontrados. Eu assisti esses dias uma série da National Geographic na Disney, a Disney Channel. E eles descobriram agora, através de uma tecnologia nova, né, muitas ruínas do Império Maia. Pirâmides, construções, mais de 6.000 construções que estavam embaixo de florestas, né? E agora estão descobrindo. A gente sabe muito pouco, tem muita caverna subterrânea que a gente não está explorada, cavernas imersas de água, a gente não sabe. Sabemos pouco sobre os polos, sabemos quase nada sobre o nosso oceano, sabemos nada do mar. Nós não conhecemos também direito a estrutura atômica, os elétrons, prótons e nêutrons, que achávamos que eram as partículas principais do átomo, que antigamente era conhecido como indivisível. A palavra átomo vem de indivisível, né? Só que não, ele é divisível. E ainda descobriram partículas subatômicas, né? Os neutrinos, os quarks, o gluon, o fóton, o graviton, né? E infinitas outras coisas que a física quântica nos apresenta e que a gente não consegue imaginar. Dá para contar as estrelas do céu? Não dá. Dá para você ter ideia de quanta água tem nos oceanos? Quantos litros de água será que teria? A gente não consegue contar. A areia do mar, a gente não consegue contar. Nós não temos ideia de toda essa dimensão da criação. A gente mal consegue entender e perceber o nosso próprio planeta, né? Existem cumes nunca explorados, profundezas marinhas jamais exploradas, vidas que nós desconhecemos nos oceanos. Quanta coisa a gente nada sabe. Deus fez o nosso cérebro uma super máquina. Nós temos mais de 100 milhões de neurônios. Cada um desses neurônios ligado a mais 10.000 neurônios. Faz a conta, se é que o podes. Quer dizer, é algo inacreditável. Se a gente parar para pensar, o cérebro animal, o maior cérebro animal que nós conhecemos é o da baleia azul. Pesa 10 quilos. O nosso cérebro é muito pouco, né? Ele pesa 1,5 kg, mas representa 2% em média da nossa massa corporal. Já o cérebro da baleia azul,
que vai pensar, poxa, 10 quilos, né? Mas em relação ao seu tamanho, né, ao seu peso, a equivalência da proporção do cérebro para o peso dela é de 0,005. Sim, tem 2 zeros antes do 5. 0,005%. Muito pequeno. Curiosamente, mas isso quer dizer, tamanho então não quer dizer nada. E a proporcionalidade também não quer dizer nada, porque os ratos, pasmem, o Mickey Mouse tem a mesma proporção cerebral do que eu e você. Ou seja, cerca de 2% do peso do rato é o cérebro, mas nem por isso ele é tão inteligente quanto nós. Deus nos deu um cérebro muito complexo, né, que nós provavelmente não usamos tudo, né? Uma boa parte fica arquivado no nosso inconsciente e às vezes nós percebemos algumas coisas, porque Deus, eu já falei um vídeo sobre a glândula pineal, vale a pena você procurar, Caixa de Pandora, assista esses vídeos, vai expandir seu conhecimento. Quando você começa a perceber o mundo espiritual, você fica mais sensível ao mundo espiritual. Partes do seu cérebro são ativadas e você começa a perceber o que outros não percebem, começa a realmente ouvir a voz de Deus. Você consegue ter uma conexão especial com Deus. Deus, ele fez esse cérebro preparado para essa conexão. Nosso cérebro está preparado, equipado para ouvir a voz de Deus, para perceber o mundo espiritual. Só que isso está num banco fechado, inconsciente, né? E quando você exercita a sua fé, fé é a certeza do que você não viu, e fé é confiança, e você só confia em quem você conhece, então é produto de relacionamento com Deus. Você começa a ter um relacionamento com Deus, essas áreas vão sendo liberadas. Você passa a ouvir a voz de Deus. Veja bem, você não está louco, não é esquizofrênico. Você ouve a voz de Deus, uma voz suave, mansa. Você é capaz de ter um discernimento maior, que eu te falei. Você entrou numa igreja, aparentemente está tudo certo. Não, está corrupto, tem mentira, tem ódio, tem vaidade. Não é toda igreja assim, viu? Em ministérios assim, tem um remanescente fiel, graças a Deus, né? Mas você sente, seu discernimento está mostrando. E às vezes você pode estar num ambiente aparentemente triste e vê uma presença forte de Deus. Quantas vezes eu já tive em funerais e eu vi uma presença grande de Deus ali, dos anjos, trazendo conforto para a família, trazendo força. Estava ali com você quando você chorou. Deus estava lá. Para finalizar, existe um dos conceitos da lei de Newton, que é o princípio da casualidade. Ou seja, tudo tem que ter uma causa para que haja um efeito. Você tem que sempre derivar de alguma coisa. Se todo mundo existe através do Big Bang, então o que existia antes? Antes você não existia. Até que Deus pensou em você, você passou a existir. Então você é produto do pensamento de Deus. Deus pensou em você. Assim como você, quando casa, às vezes você pensa, você com a sua esposa, puxa, seria legal a gente ter um filho. Então vocês pensam no filho, vocês sonham, vocês idealizam. E aí às vezes Deus te abençoa com o filho. Às vezes Deus não te abençoa com o filho, mas não porque Deus é mau. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Então, em tudo dá graças. Mas digamos que você foi abençoado com o filho. Quando é criança, você não idealiza, não sonha. Puxa, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, eu vou ensinar tal coisa. E de repente, as decisões do seu filho ou da sua filha não foram assertivas. Ele fez escolhas erradas, fizeram decisões erradas e colhe uma consequência. De repente, o seu filho que você tanto amava está preso na cadeia. De repente, o seu filho, que você tanto ensinou valores, hoje se tornou uma pessoa corrupta, mentirosa, orgulhosa, soberba, altiva, que despreza as pessoas. O que aconteceu? Sabe, você não perdeu a paternidade, você continua sendo pai. Aquele filho que você sonhou continua existindo. Ele só se distanciou de você. Mas você ainda é pai, ele ainda é filho. Isso não mudou. A sua genética ainda está nele. O seu DNA está nele. Então, mesmo que você se afaste de Deus, o DNA de Deus está em você. Afastando de Deus não perde você de ser filho de Deus. Continua sendo filho de Deus. Não parou. Lembra quando no livro de Jó, veio os filhos de Deus e vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio quem? Satanás veio dentre eles. Satanás é o adversário. Ele já tinha se rebelado, mas ele veio diante de Deus. E ele é chamado de filho também. Então, entre os filhos de Deus estava Satanás, entre eles, filho também, que se afastou de mim, não perdeu a paternidade. Ele continua sendo meu filho, eu criei, não mudou nada. Mudou porque agora ele colhe uma consequência. É o filho pródigo. Fez coisa errada, você colhe a consequência, né? A ação, reação, causa e efeito, plantio e colheita. Lembra? É isso. Então, eu espero que um dia o filho volte para o pai, que o filho volte para a mãe, que o filho se arrependa, não é isso que a gente espera? Deus também. Espera que você se arrependa, que você volte para ele.
para que você tenha uma vida em abundância. Que vai ter uma festa lá quando você voltar para Jesus. Tenha certeza, tem uma festa nos céus. Isso é especial para Jesus. Ele sonhou com você. Jó no capítulo 38 nos dá uma pista aqui que os anjos já existiam quando nós fomos criados. Onde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Deus falando para Jó. Responda, já que você sabe tanto, a gente tem a palavra sempre final na ponta da língua, né? Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases, sobre que foram postas? Ou quem colocou a pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Jó 38, de 4 a 7, anterior à criação do homem. Anterior. Então, os anjos já existiam. Pelos judeus, pela linha judaica, quando você vê lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui a gente imagina na pluralidade, na trindade, mas o judeu, que não tem a questão da trindade, eles interpretam Deus falando com seus anjos. Vamos fazer? O que vocês acham de fazer o homem à nossa imagem? Minha imagem é a sua imagem também. E os anjos, quando aparecem na terra, têm imagens humanas, né? São como homens. Os sacrifícios rituais que Deus estabeleceu aqui foram necessários. Eu já gravei um vídeo, A Essência da Maldade, explica melhor isso. Para que nós pudéssemos entender o sacrifício de Jesus. E Deus ama os animais. E eu tenho certeza que Deus procura poupar o seu sofrimento. E eles estarão na eternidade conosco. A revelação de Deus ela é progressiva, ela é gradual. Nem todos conseguem entender tudo. Então algumas pessoas vão entender mais lá, outros menos. Espero que você entenda mais aqui. Que você consiga enxergar mais de Deus. Não com seus olhos limitados, com a sua camada sensorial limitada, que vai olhar e vai medir o tamanho do sol e da lua igual. Mas quem conhece a Deus. Jesus disse, mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Jesus estava indo para a dimensão celestial, uma dimensão sem tempo. Isso levou os judeus a se perguntarem, será que ele vai matar-se? Será que por isso que ele diz para onde vou não podem ir? E ele continuou, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Lá de cima. Sabe que no espaço não existe o em cima ou embaixo. Aqui foi uma maneira que Jesus utilizou para que eles entendessem. Cima, céu, superior. A dimensão espiritual pode estar do seu lado. E simplesmente você não consegue compreendê-la, não consegue enxergá-la. Assim como a sua sombra está do seu lado. E Jesus deixou bem claro, vocês são deste mundo, eu não sou desse mundo. Ou seja, Jesus não nasceu nesse mundo através do mecanismo de nascimento desse mundo. Ele veio pelo Espírito Santo. Então ele não é desse mundo. Embora ele nasceu aqui e se fez homem. Ele lhes disse que vocês morrerão pelos seus pecados. E se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão pelos seus pecados. Morrerão pelos seus pecados. Às vezes você pode morrer em vida, viu? Pode morrer em vida. Pode não ter mais alegria, esperança, mais nada. Não deixa morrer, não. Deixa morrer essa criança aí dentro, não. E se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão pelos seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para lhe dizer, a julgar a respeito de vocês. Né? Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo daquilo que eu vi. E eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Talvez você possa não estar entendendo o que eu estou falando, mas eu oro a Deus para que o Espírito Santo testifique no seu coração e você amplie o seu horizonte de visão para o mundo espiritual. João 8, de 21 a 27. Quando Jesus diz em João 14, 2, na casa do meu Pai tem muitas moradas, por que precisaria de tantas moradas só para os cidadãos da terra, para os habitantes desse planetinha? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Talvez você não imagine quantas. Ah, Daniel, mas o Apocalipse que está escrito, as pragas, as guerras, será que elas não são peculiares do nosso planeta? Será que não fazem parte desta criação? Será que em algum outro lugar distante alguém não comeu do fruto proibido? Pois é. Porém, mesmo não comendo do fruto proibido, ele também estaria sujeito às ações do tempo, do espaço, como foram criados todo o universo, e um dia estarão na eternidade. Para os personagens bíblicos, o tempo era diferente. Eles viviam mais tempo.
sem televisão, sem internet, né? 800, 600, 900 anos. Pois é. A gente não consegue imaginar isso nos nossos dias, né? Mas a Bíblia diz. Então, aquilo que a gente observa é muito raso. Aquilo que é verdade é muito mais profundo e talvez a nossa lente não consiga enxergar. Então, meu irmão, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabe, seja merecedor dessa coroa. De verdade, de todo o coração. Agora nós vemos como um espelho, em parte. Mas um dia você vai ver o todo. Eu espero que essa parte seja uma parte maior que você entenda hoje. Deus, sim, sempre existiu. Os anjos sempre existiram. A Jerusalém Celestial sempre existiu. As águas sempre existiram. Deus sempre existiu porque ele existe numa dimensão que não tem tempo e a gente não consegue compreender uma dimensão sem tempo numa dimensão que tem o tempo. Nós não conseguimos compreender o infinito de uma dimensão onde as coisas são finitas, onde tudo acaba. É difícil para nós. Mas Deus é assim. Ele sempre existiu. Sempre existiu e sempre vai existir. E é para lá que nós vamos, que a nossa essência está lá. Nós temos a essência do céu em você. A toda a criação, ela glorifica a Deus. E talvez você tenha procurado Deus em tantos lugares. Nas igrejas, procurei Deus na vida de pessoas, procurei Deus nos livros, procurei Deus nas canções, nos louvores, procurei Deus até mesmo nos abismos da minha dor. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Você procurou no lugar errado. Deus esteve sempre aí, do seu lado, no seu coração. A essência dele está em você. O DNA dele está em você. A dimensão espiritual está aqui, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a minha sombra está. Você só precisa apurar os seus sentidos, seus ouvidos espirituais, para você poder penetrar e atravessar esse véu. E ter experiências espirituais positivas. Não experiências espirituais para show. Eu vi um anjo guerreando. Nada para glória própria. Mas Deus vai te mostrar coisas extraordinárias. Você vai ter uma intimidade especial com Deus. Permita que Deus fale com você. E vamos parar de ser egoísta. O Criador da vida, certamente, fez muito mais vida do que a nossa vida pode supor. Como já diria William Shakespeare em Hamlet, entre o céu e a terra há muito mais coisas que a nossa vã filosofia pode supor. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha dissipado algumas dúvidas, tenha fortalecido sua fé, tenha te feito pensar. Que Deus te abençoe e guarde. Grande abraço a todos.